E aí, tudo bem? Boas-vindas a mais uma análise técnica. Hoje o papo é direto ao ponto: como deixar aquele código em C# incrivelmente limpo, expressivo e principalmente seguro. Bom, o foco da nossa exploração aqui são os operadores de conversão personalizados. É um recurso super poderoso da linguagem, mas que na real acaba sendo muito subutilizado. Quando a gente domina esses operadores, a arquitetura de qualquer aplicação muda de patamar e as regras de negócio mais complexas começam a fluir de um jeito incrivelmente natural. Dando uma olhada rápida no nosso roteiro, vamos passar por 6 etapas. A gente começa falando daquele probleminha chato do código poluído, depois entramos na diferença entre conversões implícitas e explícitas, daí vamos ver isso na prática com Value Objects no DDD, depois em sistemas financeiros, passando por um mapeamento inteligente de DTOs e, por fim, fechando com as melhores práticas da engenharia de software. Vamos lá? Seção 1. O problema do código poluído. O desafio de escapar do mapeamento repetitivo. Existe uma dor de cabeça clássica para quem desenvolve, não é? Toda base de código, mais cedo ou mais tarde, acaba sofrendo com o peso de transferir dados entre diferentes camadas. Olhando para códigos mais antigos ou legados, sempre fica aquela dúvida no ar: como resolver essas conversões sem poluir tudo? Na abordagem mais tradicional, para transformar, digamos, uma classe e-mail num texto para salvar no banco, o padrão era depender de construtores gigantes e verbosos. Era comum espalhar .toString e .toEntity para todo lado, criando literalmente um mar de código repetitivo que acaba escondendo a lógica que realmente importa. Isso ilustra perfeitamente a diferença brutal entre as duas abordagens. Do lado esquerdo, a gente tem aquela sintaxe antiga e carregada, onde é preciso instanciar o objeto de forma totalmente explícita. Mas olha o lado direito. É a elegância pura. Uma simples atribuição, onde uma string vira um objeto complexo de forma direta. Essa fluidez é o grande trunfo dos operadores de conversão. Eles tiram todo aquele ruído visual da frente e meio que ensinam o compilador a fazer o trabalho pesado nos bastidores. Seção 2. Conversões implícito versus explícito. A regra de ouro do risco. Pela documentação oficial da Microsoft, esses são os operadores de conversão definidos pelo usuário. Basicamente, eles explicam para o compilador do C# exatamente como um tipo customizado nosso deve agir quando esbarra em outros tipos. E aqui temos duas vertentes fundamentais, a implícita e a explícita. Entender bem a linha que separa essas duas opções é exatamente o que diferencia um código frágil de uma arquitetura de fato robusta. A regra de ouro para escolher entre as duas é uma só: avaliar o risco. E não é só uma questão de gosto ou de estilo, é pura segurança de código. Como podemos ver aqui, o operador implicit deve ser guardado a 7 chaves para cenários totalmente seguros. A transição é invisível e, em hipótese alguma, pode rolar perda de dados. Já o explicit entra em cena exatamente onde existe algum perigo. Se uma conversão tem chance de perder precisão ou até mesmo falhar na hora de rodar, exige-se aquele cast consciente. É como colocar uma placa de sinalização clara no código, avisando que as consequências daquela mudança são conhecidas e aceitas. Seção 3. Value Objects no DDD. Erradicando a obsessão por primitivos. Quando a gente fala de Domain-Driven Design, existe sempre aquela preocupação em fugir da famosa obsessão por primitivos. Em vez de usar uma string solta para representar algo crítico, como um documento, cria-se um Value Object. Essa estrutura aqui detalha bem a modelagem de um CNPJ, por exemplo. É uma structure read-only, o que já garante a imutabilidade, e guarda um valor privado ali dentro. O pulo do gato é o uso do operador implicit para transitar entre esse objeto rico e uma string simples, sem burocracia. E faz todo sentido. Como um CNPJ válido sempre pode virar um texto sem perder absolutamente nenhuma informação, o implicit cai como uma luva, mantendo a arquitetura puríssima. O impacto disso na lógica de negócios é imediato e muito bacana de acompanhar. A mágica toda acontece nessa simplicidade de código. É só atribuir e pronto. O tipo CNPJ entra direto numa variável string, sem aqueles métodos auxiliares atrapalhando a leitura. O código fica imaculado, enquanto por trás dos panos, a tipagem forte e as validações continuam operando a todo vapor. Seção 4. Precisão em sistemas financeiros. Impondo a intenção no código. Agora, pensando num contexto onde a brincadeira fica mais séria, sistemas financeiros. A precisão aqui é crítica. Imagina uma classe moeda digital que tem propriedades de quantidade e sigla. Pegar essa estrutura toda e tentar espremer dentro de um tipo numérico simples como um decimal pode envolver um monte de regras pesadas de arredondamento ou cálculos de cotação. Ou seja, não é nada inofensivo. Como existe um risco claro de perder precisão aí, o compilador jamais, em tempo algum, deveria agir de forma silenciosa. É por isso que, num cenário desses, a obrigatoriedade de clareza se impõe.
Esse cast explícito, marcado pela palavra decimal ali entre parênteses, funciona como uma barreira de segurança fantástica. É literalmente um sinal de alerta gigante piscando no código. Qualquer pessoa revisando esse trecho vai entender na hora que ocorreu uma transformação de tipo crítica e que quem programou assumiu 100% da responsabilidade por aquela operação. Seção 5. Mapeamento inteligente de DTOs, limpando a arquitetura de APIs. Esse fluxo visual aqui detalha o que é uma verdadeira libertação no dia a dia. Muitas APIs hoje em dia acabam dependendo de ferramentas de mapeamento pesadas ou daquelas dezenas de linhas cansativas só para transferir dados de um DTO para uma entidade. Ninguém gosta de escrever esse boilerplate, não é? Mas olha que sacada! Ao definir os operadores de conversão direto lá no DTO, o processo inteiro fica mais leve. O controller recebe o DTO, faz o cache já mapeado de um jeito inteligente e a entidade sai prontinha e limpa por repositório. É dar adeus à burocracia e isolar toda a complexidade do mapeamento num lugar só. Seção 6. Boas práticas e conclusão. Elevando a maturidade do design de software. Essa frase direta da equipe de engenharia de software da Microsoft tem um peso absurdo na hora de decidir como estruturar as regras. Nunca lance as sessões de dentro de um operador implicit. A regra é claríssima. Se a conversão tem qualquer chance de falhar devido a dados inválidos, como uma string mal formatada, é terminantemente proibido usar o implicit. Ter exceções estourando de forma invisível é praticamente o pior pesadelo na manutenção de um sistema. Então, se tem risco de falha, o caminho é sempre usar o explicit, que já obriga quem está desenvolvendo a fazer o tratamento de erros adequado. E para a gente fechar essa análise, fica uma provocação fundamental para refletir sobre os nossos projetos atuais. Os tipos customizados do nosso sistema estão se comportando de um jeito tão natural quanto os tipos nativos do C#? Se a resposta for sim, quer dizer que a arquitetura atingiu um novo patamar de maturidade e elegância. Afinal, não estamos falando só de truques de sintaxe por aqui. São ferramentas reais para criar códigos muito mais firmes e expressivos. Fica aí o convite para explorar e testar essas conversões na próxima vez que abrir a IDE. Um grande abraço e até a próxima exploração.